Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Desta vez, nós estamos aqui para a lição 5, que é Pensando Diferente, Fazendo a Diferença. A base bíblica se encontra em Romanos 12, os versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mãe, posso ir ao cinema hoje? Não, filho. Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Tenho certeza que você se identificou aí. Se você nunca ouviu isso da sua mãe, certamente conhece alguém que ouviu. E nesse caso, as mães têm razão. Nós não somos todo mundo. Entretanto, muitas vezes usamos essa desculpa para justificar nossas atitudes. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É a voz de Deus que nos diz como devemos viver para a glória dele. Mas, infelizmente, corremos um grande risco de ouvir a voz do mundo mais alta que a voz de Deus. Todo mundo conta uma mentirinha de vez em quando para se livrar de um problema. Porém, a Bíblia diz que não devemos mentir. Colossenses 3, versículo 9. Que voz ouvimos? A passagem de Colossenses eu coloquei aqui embaixo. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. A parte que falou sobre o mundo gritar faz muito, mas muito sentido mesmo. Se você observar, Deus fala de uma forma calma. Tipo, todo mundo vai ficar falando, faz isso aqui, faz isso aqui. Deus só vai falar uma vez, cara, vai falar. Você tem que fazer a outra coisa. E todo mundo vai mandar você fazer, o resto vai ficar enchendo seu ouvido. Mas você sabe que você ouviu Deus falando uma única vez, calmamente. Ele não vai ficar... Cara, a gente é um pó em comparação com Deus. Eu acredito, assim, que ele não tem por que ficar se importando tanto. Ele não teria motivos nenhum para se importar com nenhum de nós. Mas o amor dele é primordial, é um amor absoluto que nos ama incondicionalmente. Se nos arrependemos de verdade, ele nos perdoa os pecados, como está escrito em João, se confessarmos os nossos pecados. Mas Deus fala de uma forma calma e fala poucas vezes, porque uma única vez é o suficiente para você entender o que ele quer dizer. Mas a gente fica dando mais ouvidos a outras pessoas, infelizmente. Tópico 1. Tá todo mundo fazendo? Uma história bastante conhecida da Bíblia é a dos amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. Está escrito em Daniel no capítulo 3. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro gigante e ordenou que, quando o arauto tocasse uma música, todos deveriam se prostrar e adorar diante da estátua. Quem não se curvasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam do mandamento de adorar somente ao Senhor Deus. Está escrito em Êxodo 24 e 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Uma curiosidade aqui, você já reparou que Êxodos não tem S, Êxodos, eu falei errado de propósito. É porque a gente costuma, assim, ouvir, porque, tipo, é Gênesis, aí acaba com S e a gente já pensa, Êxodos. Mas não, o Êxodo é a passagem do povo. Então, só aconteceu uma vez, por isso que é singular, é Êxodo. Quando a gente fala de êxodo rural, por exemplo, nos livros de história, a gente quer dizer que está tendo uma imigração da parte da zona rural. Então aqui, Êxodo aconteceu só uma vez, por isso é no singular. Voltando agora à passagem de Daniel, naquela situação eles poderiam pensar, bem, eu adoro somente a Deus, mas o rei mandou eu adorar a estátua, senão eu vou morrer. Todo mundo está adorando a imagem, vai pegar muito mal se eu não me prostrar. Todo mundo vai perceber e eu vou parar na fornalha. Deus vai entender que eu preciso fazer isso. Mas não foi isso que eles pensaram. Olha o que eles falaram para o rei quando ele mandou lhes chamar para perguntar por que não se prostraram, mesmo correndo risco de vida. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder.
Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Daniel 3, 16 a 18. Eles não se preocuparam com o castigo, com o que o rei ia pensar, nem com o que todo mundo estava fazendo. Eles se importaram com obedecer ao que Deus disse e o final nós já sabemos. Mesmo lançados na fornalha, eles não morreram, pois Deus estava com eles. Todo mundo testemunhou a grandeza de Deus, porque aqueles 3 jovens decidiram fazer o que Deus mandou, e não o que todo mundo fazia. Eles fizeram diferença porque pensaram de modo diferente. Um parênteses aqui. Aqueles 3 jovens poderiam morrer? Poderiam, ninguém sabe a vontade de Deus. Tipo, por que Deus salvou eles? Provavelmente porque Deus tinha um plano de evangelizar todo aquele povo. Nos dias atuais, muita gente morre em nome de Cristo. Muita gente morre, cara. E na época dos apóstolos também, assim como em Roma os discípulos eram perseguidos, eram mortos, e o pessoal usava os corpos deles para queimar e iluminar as cidades. Você pode ver isso também no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que eu já indiquei aqui. Você vai lá ver, cara. É muito bom esse filme. E condiz com a Bíblia. Eu achei eles muito fiéis ao que estava escrito na palavra, embora alguns personagens novos tenham acontecido, mas são coisas que realmente faz sentido acontecer. Tipo, eram gentes perseguidas, então eles criaram personagens, colocaram nomes neles que não temos como saber, não está na Bíblia, mas que realmente é bem provável que tenha acontecido coisas assim. Então, o fato de você seguir as ordens de Deus não significa que ele vai te salvar da morte também. Se for para morrer, você vai morrer em nome de Cristo. Por isso, Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou ganho, depende da sua versão. Frase pensante. E aí, você está seguindo o que todo mundo faz ou o que Deus diz? Tópico 2. Pecado. Pensar diferente não é fácil. Imagine um copo cheio de suco de uva. O que é preciso fazer para que ele seja cheio de água? Não tem outro jeito senão jogar o suco fora para colocar a água dentro. Nossa mente é como um copo cheio de coisas que colocamos lá dentro. Não é possível pensar diferente sem trocar o conteúdo desse copo. Paulo diz aos Filipenses que precisamos encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis e graciosas. Se queremos fazer diferença, precisamos pensar diferentemente, abandonar pensamentos que nos levam a atitudes que desagradam a Deus e nos revestir do que nos aproxima dele. E a passagem de Filipenses: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em Colossenses 3, Paulo faz uma lista de atitudes que devemos abandonar e de virtudes que, como salvos por Cristo, devemos cultivar em nossa vida. É como renovar o guarda-roupa, jogar fora as roupas da velha vida e usar as novas, como novas criaturas que somos em Cristo. Vamos fazer isso? Então, leia Colossenses 3 e lista lá as atitudes. Você pode escrever aí nos comentários e vamos bater um papo. Tópico 3. Não se amolde ao padrão desse mundo. Nossos pensamentos moldam o que nós somos. Assim como devemos tomar cuidado com o que pensamos, também precisamos atentar ao que estamos nos tornando, para que possamos ser transformados pelo novo pensamento que adotarmos. Tópico 3 é dividido e o tópico 3.1 diz assim: uma súplica que nos chama ao caminho certo. A passagem de Romanos 12, 1 e 2, que é a base bíblica que já lemos. O apóstolo Paulo, lá no primeiro século, já sabia que a cultura e os padrões do lugar onde vivemos têm grande influência em nossa vida. Quando recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, passamos a não ser mais desse mundo. Tornamo-nos cidadãos do céu, apesar de continuarmos a viver aqui. O grande desafio que Paulo apresenta aos romanos, e também a nós, é o de vivermos o dia a dia neste mundo, mas não tomarmos a forma dele. O que Paulo pede é que o nosso viver diário seja dedicado inteiramente ao Senhor. Fazendo isso, nosso molde e modelo será Cristo, e não o mundo. Nossa preocupação não é com o que todo mundo está fazendo numa determinada situação, mas com o que Cristo faria. Isso é pensar de modo diferente e fazer a diferença.
Pense em algumas celebridades que estão frequentemente na mídia. Qual é o padrão que elas seguem? O que todo mundo diz que é legal ou o que Jesus faria? Agora pense em você. Qual tem sido o seu padrão? O que todo mundo faz ou o que Jesus faria? Pessoas que fizeram diferença, pensando diferentemente. Não é fácil ir contra o que todo mundo pensa, diz e faz, mas é possível. Seguir o padrão do mundo parece bem menos complicado, mas vamos ver dois exemplos de pessoas que mudaram a história, pois estavam comprometidos com o que Deus diz e não com o que os outros poderiam pensar. Martinho Lutero foi monge da Igreja Católica que viveu no final do século XV e início do século XVI. Naquela época, a Igreja tinha práticas que iam contra a palavra de Deus, dentre elas a cobrança pelo perdão dos pecados, o chamado comércio de indulgências. Havia muita coisa errada acontecendo, e Lutero poderia ter se calado como todo mundo, mas não foi o que aconteceu. Em 31 de outubro de 1517, ele colocou suas 95 teses contra a indulgência na porta da igreja do Palácio de Wittenberg, onde contestava o que havia de errado e fazia um convite aberto ao debate. A coragem daquele monge, preocupado em ouvir a voz de Deus e obedecer a ele, mais do que seguir a voz dos homens, foi o pontapé inicial para a reforma protestante. O mesmo homem que começou denunciando um erro por meio de 95 teses, também firmou as 5 solas, que são os pilares do que nós cristãos evangélicos acreditamos. Sola fide, que significa somente a fé, sola scriptura, somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli deo gloria, glória somente a Deus. Outro pensador que entrou para a história, Martin Luther King Jr., pastor batista que viveu no início do século XX, ele era negro e foi um dos grandes líderes da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Num lugar onde a violência, o ódio e o racismo imperavam, ele ousou pregar o amor ao próximo e a não violência, princípios defendidos pelo próprio Senhor Jesus. Num trecho do seu famoso discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, ele diz: eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. O racismo e a perseguição que os negros sofriam podiam parecer normais para muita gente, mas King sabia que não era isso que Jesus pregava. Então ele se levantou e agiu. Ainda hoje temos muito a lutar nesse sentido, mas Martin Luther King Jr. foi um grande marco na história, a ponto de ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Infelizmente, foi assassinado em 1968 por defender o que todo mundo preferia não discutir. Ele fez diferença porque pensou de modo diferente, pensou como Jesus. Mega atitude. Como você tem feito diferença nos lugares que frequenta ou entre as pessoas com quem convive? E sua igreja tem feito diferença na vizinhança? É impossível medir todo o potencial que o povo de Deus tem quando decide ser diferente do mundo para pensar e agir como Jesus. Será que você e sua turma poderiam fazer algo no seu bairro para mostrar o amor de Jesus a todos? Mega decisão. A voz do mundo é muito alta. É como uma música que sai de caixas de som muito potentes que estão espalhadas por todos os lugares onde você está. É difícil deixar de escutar essa música e fazer o que ela diz, mas vimos hoje que é possível. Coloque seus fones espirituais por meio da leitura bíblica e muita oração, e ouça a voz de Deus. Essa sim é a melhor música que você pode ouvir. Mega desafio. Pesquise na internet sobre a vida de Martin Lutero e Martin Luther King Jr. Conheça um pouco mais sobre esses dois homens de Deus e inspire-se a fazer diferença no lugar onde você está. Seja a voz de Deus nesse mundo tão perdido. E essa foi mais uma lição. Lembrando que às 19 horas temos a nossa transmissão e eu te vejo no próximo episódio. Forte abraço e tchau!